Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Neste nosso 33º encontro, continuaremos o tratamento relativo às provas no processo penal. Nesta aula, começaremos efetivamente o tratamento das espécies de provas admissíveis e expressamente previstas no nosso Código de Processo Penal. A primeira delas, meus amigos, está disposta no artigo 158 do Código de Processo Penal. É o exame de corpo de delito. Meus amigos, o exame de corpo de delito, conforme expressa a previsão do artigo 158, diz respeito àquelas infrações que deixam vestígios. Ou seja, caso a infração deixe vestígio, será indispensável a realização do exame de corpo de delito. Meus amigos, em primeiro lugar, quais infrações deixam vestígios? Tomemos como exemplo o crime de homicídio. Qual é o objeto material em tese do crime de homicídio? O corpo humano. Supondo, portanto, que tenha havido um crime de homicídio, há um corpo estendido no chão. Há um corpo estendido no chão. Nestas circunstâncias, para a constatação da efetiva morte da vítima, para a constatação dos meios utilizados para a realização do homicídio e para a constatação de uma série de outros elementos relativos ao objeto material, faz-se necessária a realização da perícia. Meus amigos, o exame de corpo de delito, em sendo uma das espécies de provas, conforme ressaltamos, levará em consideração, portanto, o objeto material do delito. Nem todas as infrações deixam vestígios. Portanto, nem todas as infrações estarão sujeitas à realização do exame de corpo de delito. Já citei o caso do homicídio. Citando outro exemplo clássico disposto no Código Penal, onde é necessária a realização do exame de corpo de delito. O crime disposto no artigo 129 do Código Penal, qual seja a lesão corporal. Todos os senhores sabem que existem 3 espécies de lesões corporais. A lesão corporal leve, a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. E a legislação, o Código Penal, faz menção a cada uma das circunstâncias que ensejam a consumação de cada uma destas espécies de lesões corporais. De que forma nós constataremos a diferença entre cada uma delas? Senhores, o exame de corpo de delito será o instrumento utilizado para a constatação, para a diferenciação entre as diversas formas de lesões corporais. Então, estas são as infrações que deixam vestígios. Existem elementos probatórios cuja análise é necessária para a configuração ou a não configuração do crime. Primeira característica do exame de corpo de delito. Primeira característica, qual é? O exame de corpo de delito é indispensável no caso das infrações penais que deixam vestígios. Ele é indispensável. Segunda característica, o exame de corpo de delito poderá ser direto ou indireto. Exame de corpo de delito direto é aquele que é realizado diretamente no objeto material da conduta. Exame de corpo de delito indireto é aquele disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal. O artigo 167 do Código de Processo Penal faz menção ao exame de corpo de delito indireto. O que diz o 167? Não sendo possível o exame de corpo de delito
por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, a infração penal deixa vestígio, mas estes vestígios desapareceram. Não é mais possível fazer o exame de corpo de delito in loco, analisando o objeto que sofreu a conduta. Nestas circunstâncias, a prova testemunhal, os relatos feitos pelas testemunhas poderão suprir o exame de corpo de delito. Portanto, exame de corpo de delito indireto. Meus amigos, a terceira característica do exame de corpo de delito diz respeito à impossibilidade deste ser suprido exclusivamente pela confissão do acusado. Então, não sendo possível a realização do exame de corpo de delito em virtude do fato dos vestígios terem desaparecido, não é possível a constatação da materialidade através da mera confissão do acusado. A mera confissão do acusado não suprirá o exame de corpo de delito. É possível que o acusado confesse quando não houverem vestígios daquela infração? Sim, é possível que ele o faça, mas o juiz só poderá condená-lo se essa confissão estiver em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos, sejam as provas testemunhais, sejam outras provas admitidas no direito. A mera confissão do acusado não tem o condão de condenar. Ademais, meus amigos, nós temos uma classificação doutrinária. Qual é a classificação doutrinária? Para os estudiosos do direito penal, as infrações penais que deixam vestígios são classificadas como crimes não transeuntes. Então, sempre que o problema disser respeito a uma infração penal que deixa vestígios, estaremos diante de um crime não transeunte. Sempre que estivermos em face de uma infração penal que não deixa vestígios, estaremos diante de um crime transeunte. Tudo bem, meus amigos? Classificação doutrinária que é cobrada com bastante frequência. Meus amigos, no que tange a realização do exame de corpo de delito, este será realizado por um perito oficial portador de diploma de curso superior. E por que eu faço menção a um único perito? Até 2008 eram necessários 2 peritos. Hoje não mais. Hoje basta um único perito oficial para a realização do exame de corpo de delito. Artigo 159, caput do Código de Processo Penal. Ademais, meus amigos, nos locais onde não haja um perito oficial ou na falta de um perito oficial, o exame de corpo de delito será realizado por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica onde seja necessária a realização do exame de corpo de delito. Então é necessário que eles sejam médicos, no caso da lesão corporal, que eles sejam ao menos enfermeiros, no caso da lesão corporal. Portanto, portadores de diploma de curso superior específico na área técnica relativa ao exame a ser realizado. Tudo bem, meus amigos? Eram estas as informações relativas ao exame de corpo de delito. Por último, acho prudente que façamos menção à possibilidade do exame de corpo de delito ser realizado na fase judicial. Por quê? Em termos lógicos, o exame de corpo de delito é realizado na fase pré-processual. Houve a suposta prática do crime, por exemplo, o crime de lesão corporal, ato contínuo, é realizado o exame de corpo de delito para a constatação da materialidade do crime.
Em determinadas circunstâncias, o exame de corpo de delito será irrepetível. Por que será irrepetível? Ele será feito logo após a lesão corporal. Passado algum tempo, quando da realização da audiência judicial, ou nos momentos anteriores à audiência, talvez não seja possível mais realizá-lo. Por quê? Aquela lesão corporal já está cicatrizada, aquela lesão corporal foi disfarçada através de uma plástica. Há uma série de elementos que, em determinadas circunstâncias, tornarão o exame de corpo de delito irrepetível. Irrepetível. Então, meus amigos, nestas circunstâncias, será admitida a utilização do exame de corpo de delito realizado na fase pré-processual. Todos os senhores sabem, e nós já falamos isso nos nossos encontros anteriores, sobre a admissibilidade ou a inadmissibilidade da condenação judicial fundamentada única e exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase pré-processual. E nós temos algumas exceções relativas às provas irrepetíveis. Eis uma destas circunstâncias. Em não sendo possível a realização de nova perícia na fase judicial, será admitida a utilização do exame de corpo de delito realizado na fase pré-processual. Pois bem, meus amigos, eis as informações relativas ao exame de corpo de delito, disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal. Foi um prazer contar com a participação de vocês. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos o tratamento das principais espécies de prova. Até lá, valeu, tchau!